Olá, como nós falamos no vídeo anterior, agora nós vamos então trabalhar um pouquinho a matriz de uma transformação linear. A definição é a seguinte: se existe uma transformação linear de V em W, e A é uma base de V e B é uma base de W, nós vamos considerar, sem nenhuma perda de generalização, tá? Apenas para fins de definição. Depois você vai ver que isso se aplica a quaisquer tamanhos de base, ok? Quaisquer dimensões de espaço. Vamos considerar que o V tem dimensão 2 e que o W tem dimensão 3. Ou seja, a base do V, que era a base A, tem dois vetores, V1 e V2, e a base do B tem três vetores, W1, W2 e W3. Ok? Sendo assim, um vetor de V pode ser expresso como a combinação linear de V1 e V2. Eu posso escrever esse vetor ainda, né, na base A com as componentes dele x1 e x2, que são esses coeficientes que vão multiplicar o V1 e o V2. Perfeito? Já a sua imagem T de V, ele vai estar lá no espaço W. Então ele vai estar na base B. Eu posso escrever como a combinação linear dos vetores da base B, correto? Y1 que multiplica W1, Y2 que multiplica W2, Y3 que multiplica W3, ou como as componentes dessa transformação na base B, né? Que são esses coeficientes Y1, Y2, Y3 que multiplicam os vetores da base. Agora, se V é escrito assim, o que acontece se eu considerar o T de V como a transformação da combinação linear? A gente lembra que a transformação da combinação linear é a combinação das transformações. Ou seja, eu tenho aqui o x1 vezes a transformação do V1, mais o x2 vezes a transformação do V2. Perfeito? Como que eu vou trabalhar isso daqui? Bom, dentro dessa transformação aqui, existe a transformação do vetor V1, que vai sair em alguma coisa assim, né? Em função de W1, W2, W3. E a transformação do V2 também em função de W1, W2, W3. Para fins de representação, eu vou colocar da seguinte maneira. A transformação do V1, ela vai ter componentes, né, coeficientes A11, W1, A21, W2, A31, W3. Enquanto que a transformação do V2 vai ter componentes A12W1, A22W2, A32W3. Por que usar esses dois índices? Você já vai entender. Se eu tenho essas duas transformações dos vetores da base V1 e V2, se eu substituir aqui, eu vou ter x1 que multiplica a transformação de V1 mais x2 que multiplica a transformação de V2. Ao fazer essa distributiva, eu vou ter aqui um x1 A1 W1 e aqui eu vou ter um x2 A12 W1 também. Então eu posso juntar esses dois e colocar o W1 em evidência. Eu vou ter um A21 x1 W2 e um A22 x2 W2 que eu posso colocar em evidência. E a mesma coisa o A31 x1 W3 e o A32 x2 W3, que eu posso colocar o W3 em evidência. Então eu consegui construir aqui uma combinação dos vetores W1, W2, W3, que são a base do espaço W. Se eu comparo essa expressão com a expressão que eu já tinha falado para o T de V, quem que está ocupando o lugar do Y1, Y2 e Y3? É justamente o A1x1, A12x2 no lugar do Y1, o A21x1, A22x2 no lugar do Y2, o A31x1, A32x2 no lugar do Y3. Acontece que essa estrutura aqui, ela pode ser representada a partir de um sistema ou de uma multiplicação matricial. Porque veja, todas as equações aqui, ó, elas têm o x1 e o x2, o x1 e o x2, o x1 e o x2. Ou seja, x1 e x2 podem ser uma matriz coluna, que eu vou multiplicar, vai multiplicar primeiro o x1, o outro coeficiente o x2. Para isso, os coeficientes A1, A12, A21, A22, A31, A32 vão formar uma outra matriz.
E aí eu vou ter esta representação. Ou seja, as coordenadas, né, os componentes y1, y2, y3, que era a transformação de V na base B, pode vir desta matriz vezes x1, x2, que era o vetor V na base A. E aí eu chego nesta conclusão. A transformação de V na base B, já escrito na base B, é dado pela matriz de transformação de A para B vezes o vetor V escrito na base A. Essa matriz de transformação é denominada, então, matriz de T em relação às bases A e B. Se eu agora entendo lá que a transformação ia de V para W, com base A para V e B para W, se eu colocar para uma dimensão qualquer, tanto para V, uma dimensão Q, quanto para W, uma dimensão P, entenda que aqui, né, eu vou ter Q vetores nessa base e P vetores na outra base. Então, no lugar do x1, x2, eu vou ter Q elementos, ou seja, eu vou ter uma coluna com Q linhas. Para isso, eu preciso que a minha matriz T tenha Q colunas para multiplicar uma matriz de Q linhas. Então, a dimensão da base A, ou a dimensão do espaço V, vai determinar o número de colunas. Por isso que a ordem é P por Q. Ordem P por Q. Q é o número de colunas, que é a dimensão do espaço de origem. E a dimensão do espaço de destino, W, é o número de linhas, porque o resultado vai gerar aquele vetor y1, y2, y3, lembra? Então eu preciso que o número de linhas seja o número de vetores da base do resultado, do destino da minha transformação. Então aqui a transformação era do R2 para R3, a matriz é 3 por 2. Se a transformação fosse do R4 para o R7, a minha matriz seria 7 por 4. Se a transformação fosse do R5 para o R2, a matriz seria 2 por 5. Tá entendendo? Nessa sequência aqui, a matriz é invertida. Beleza? Então, olha lá. Algumas observações importantes. As colunas da matriz são as componentes das imagens dos vetores da base A em relação a B. Lembra que eu fiz as transformações separadas do V1, do V2? Imagina que eu fizesse, então, todas as transformações de todos os vetores da base A. Eu chegaria, então, nas componentes delas na base B. Você percebe que cada componente ali é uma coluna. Aqui está T de V1 na base B. Aqui está T de V2 na base B. E assim por diante. Aqui vai estar coluna a coluna. T de Vn na base B. Como a matriz T de A e B depende das bases, se mudarmos as bases, vamos ter outras matrizes. Lógico, se fixarmos as bases, a matriz é única. Não existem duas matrizes para fazer a mesma transformação nas mesmas bases. Mas, se mudarmos as bases, teremos outras matrizes. É o que a gente vai ver nos próximos exercícios. Vocês vão perceber que agora a gente vai fazer 3 exercícios. Nos 3 exercícios, a gente vai falar da mesma transformação linear. E nos 3 exercícios, a gente quer achar a matriz de transformação e depois fazer essa transformação. Mas, no primeiro exercício eu começo com uma base A e outra base B, e depois eu troco uma das bases, depois eu troco a outra das bases, e você vai ver que essa matriz de transformação ela vai se alterando quando eu vou mudando as bases. Tá bom? Então acompanhe aí, preste bastante atenção nisso. Olha lá. Seja uma transformação T do R3 para R2. Opa, se ela é do R3 para R2, eu já sei que a minha matriz de transformação de A para B vai ser 2 por 3. Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Beleza? Aqui está, então, a fórmula dessa transformação, né?
2x menos y mais z, 3x mais y menos 2z. Ela é linear, e aí, ó, a base A é dada pelos vetores 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Enquanto que a base B é dada pelos vetores 2 e 1 e 5 e 3. A primeira coisa que eu quero é achar essa matriz de transformação de A para B. Tá bom? Depois eu falo da letra B aqui. Vamos focar na letra A primeiro. Então eu sei que a matriz é assim. Ela tem 2 linhas, 3 colunas. Eu sei também que essa primeira coluna é a transformação do primeiro vetor para a base B. Ou seja, é a imagem dele na base B. Então, se eu aplicar ele na transformação, eu vou chegar na imagem dele, e aí eu vejo quais são as componentes da imagem dele na base B. A mesma coisa para a segunda e para a terceira coluna. Então, o segredo para encontrar a matriz é esse. Primeira coisa, faça as transformações dos vetores da base A. Pegue cada um dos 3 vetores e aplique na fórmula da transformação. Então, quem vai ser a imagem de 1, 1, 1? Você vai jogar aqui. 2 vezes 1 menos 1 mais 1. 3 vezes 1 mais 1 menos 2 vezes 1. Essa imagem vai dar 2 e 2. Só aplicar. Tá? Não vou nem dar tempo aqui da gente ficar fazendo as continhas e tal. Você faz as contas. A imagem do 1, 1, 1, 1 é 2 e 2. Quem que é a imagem do 0, 1, 1? É 0 e menos 1. Quem que é a imagem do 0, 0, 1? É 1 e menos 2. Acontece que essas imagens aqui, elas não estão na base B. Eu preciso que elas estejam escritas na base B, ok? Elas estão escritas na base canônica do R2. Como que eu vou agora escrever essas imagens na base B? Uma por uma, eu vou ver qual é a combinação linear dos vetores da base B que gera esse vetor 2 e 2. Então eu tenho aqui que o A11 vezes... Ó, o A11 está aqui. Vezes o 2,1, que é o primeiro vetor da base B, que é o W1, mais o A21, que está aqui, vezes o 5 e 3, vai gerar o 2 e 2. Lógico que você vai cair num sistema, né, gente? Porque você vai multiplicar aqui, ó, 2A11 mais 5A21 tem que dar 2. E o A11 mais 3A21 tem que dar 2 também. Então você monta um sisteminha. E faz Gauss, não tem segredo. Né? Eliminação de Gauss. Vou fazer aqui, olha só, vou até inverter. Vou fazer a primeira linha menos o dobro da segunda. Vou fazer Gauss de baixo para cima. Não tem problema nenhum. É escalonamento do mesmo jeito. Então 2 menos 2 é 0, 5 menos 6 é menos 1, e 2 menos 4 é menos 2. Aqui eu consigo achar o valor do A21, que é a minha segunda incógnita. Certo? Eu tenho aqui que menos A21 é igual a menos 2, logo o A21 é igual a 2, traz na outra equação, substitui o A21 ali por 2, 3 vezes 2 é 6, vai isolar no segundo membro, o A1 é menos 4. Guarda essa informação. O senhor já não pode montar a matriz? Não. O que você tem aqui é apenas a primeira coluna da matriz. Professor, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, sim. Vai dar trabalho. Você vai ver depois que quando as bases forem canônicas é bem mais tranquilo, tá bom? Mas quando as bases não são canônicas, dá bastante trabalho você escrever essa matriz. Por quê? Primeiro eu achei as imagens e agora cada uma das imagens eu tenho que escrever na base B. Tá aqui a primeira. Vou guardar essa informação, menos 4 e 2. Vamos para a segunda imagem. A imagem era 0 e menos 1, né? Vou voltar ali. A imagem aqui, ó, 0 e menos 1, depois vou fazer do 1 e menos 2, tá bom? Então 0 e menos 1 vai ser a combinação ali dos dois vetores W1 e W2. Vou multiplicar e somar e vou chegar num sistema. Nota que essa multiplicação e soma vai chegar sempre nos mesmos coeficientes, tá? É 2A12 mais 5A22. Lógico, vai mudando aqui as variáveis, que são os elementos lá da matriz de transformação. E muda os termos independentes, que agora é o outro vetor, a outra imagem. Vou fazer aqui a matriz ampliada. Vou fazer a primeira linha menos o dobro da segunda de novo. Tá ok? Vê que aqui chega exatamente na mesma matriz escalonada. E aqui muda só o termo independente. Tá? Não, professor, deu o mesmo termo independente. Será? Volta lá.
Era menos 2. Vou até voltar para mostrar para vocês. Tá? Era menos 2. Agora deu 2. É diferente sim, tá? Então, cuidado, não vai se confundir por bobeira aí. Tá bom? Inventar a moda de que é tudo sempre igual. Então, menos A22 é igual a 2, logo o A22 vale menos 2. Substituir na segunda equação, menos 2 vai entrar aqui no lugar do A22. É lógico que o A12 vai dar igual a 5. E aqui está, então, o meu segundo vetor, que é a segunda coluna da minha matriz de transformação, 5 e menos 2. Tá ok? Falta o terceiro vetor da base. A imagem dele era 1 e menos 2. Vou fazer a combinação. Cai no mesmo sisteminha, muda aqui os termos independentes, monta a matriz ampliada, vou fazer o escalonamento do mesmo esquema, a primeira linha menos o dobro da segunda. Vê que agora ficou 5 no termo independente. Né? Vou aqui, então, calcular o A23, que vai ser, então, menos 5. Vou substituir na equação de baixo o A23 por menos 5. Ali vai dar menos 15. Vai somar do outro lado, 15 menos 2 dá 13. O vetor 13 menos 5. Agora eu preciso resgatar o que estava lá naquela outra página, lembra? Era o menos 4 e 2, que era a primeira transformação. Ele é a primeira coluna. O 5 menos 2 é a segunda coluna, o 13 menos 5 é a terceira coluna. Então a minha matriz de transformação está aqui. Menos 4 e 2, 5 e menos 2, 13 e menos 5. Com essa matriz agora, eu vou poder fazer o que pede a letra B. Dado um vetor V, que é o vetor 3 menos 4 e 2, em relação à base canônica, ou seja, ele não está na base A, tá bom? Eu quero calcular a imagem de V na base B utilizando essa matriz. Para eu poder fazer isso, eu preciso escrever o meu vetor V na base A. Se você lembra lá que a gente mostrou durante a explicação do conteúdo, a imagem de V na base B vai ser a matriz de transformação de A para B vezes o vetor V na base A. Então eu tenho que escrever ele na base A, que são os vetores 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Tá, ok? Vou montar aqui um sistema, né, bem simples, né, multiplica e soma. Então, o x1 tem que ser 3, o x1 mais x2 tem que ser menos 4, o x1 mais x2 mais x3 tem que ser 2. Eu só multipliquei e somei os vetores. Então, eu já sei a primeira componente, 3. Se a primeira componente é 3, a segunda é menos 7. Se a primeira é 3 e a segunda é menos 7, a terceira é 6. Okay? Só resolvi essas equaçõezinhas aqui. Então, meu vetor V na base A é o vetor 3 menos 7 e 6. Agora eu consigo. Eu vou achar esse cara fazendo a matriz vezes o vetor V na base A. Está aqui. A matriz que a gente encontrou no item anterior vezes o vetor V na base A aqui na forma de uma coluna. Ok? O que você vai fazer? Linha vezes coluna. Menos 4 vezes 3, 5 vezes menos 7, 3 vezes 6. Depois, linha vezes coluna. 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 7, menos 5 vezes 6. Fez isso, vai chegar em 31 e menos 10. E aí, se você quiser escrever ele também na forma, né, que normalmente a gente coloca aqui, na forma entre parênteses aqui, né, como um par ordenado, você pode colocar assim também. Beleza? Certinho? Esse deu bastante trabalho, né? No próximo vídeo, a gente vai fazer mais 2 exercícios usando a mesma transformação linear, essa regrinha aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar as bases e vai perceber como muda essa transformação. Lógico, se eu mudar a base B, também vai mudar essa resposta aqui. Porque aí eu tenho de ver numa outra base B, vai ser diferente. Beleza? Acompanhe aí então no próximo vídeo.